Olá, meus amados. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez. E dessa vez venho trazer uma mensagem da parte do nosso Deus, pois sabemos que a palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa alma e que a gente devemos sempre estar disposto a ler, a meditar na palavra de Deus. Porque quantos são os que já vivem por aí, né? Como dizem, fazendo do seu passatempo, vivendo da sua vida, fazendo algo, falando algo que não é do agrado de Deus. E Deus, Ele quer que a gente se encha do Espírito Santo, com salmos, com hinos, com cantos espirituais. E a base é a palavra dele. Então, aqui em Oséias, capítulo 11, verso 13 diz: a ira de Deus contra a ingratidão. Quem nunca foi, né? Quem nunca foi passado para trás? Quantos não fizemos para alguém e muitas vezes esse alguém não nos agradeceu de forma como deveria agradecer? Muitas das vezes nos deu as costas, nos abandonou, nem sequer pensou no que fizemos de bem para essa pessoa. Estamos vivendo assim, momentos assim. Hoje em dia é o mais que a gente vê é isso. O amor das pessoas está esfriando, como a palavra de Deus está se cumprindo. E muitos daqueles que ainda têm um coração generoso, um coração bom, um coração de Deus, faz de tudo o que é bom, mas as pessoas não agradecem. Então veja como dói a ingratidão. Veja como a ingratidão, ela fere, ela machuca, a ponto de que até Deus ele se ira com a pessoa quando ela não é grata a Ele por tudo que Ele é e tem feito na nossa vida. Então ele diz aqui que quando a gente não somos gratos a Deus, Deus se ira. Então ele diz aqui, quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obras de artifícios dos quais dizes, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Então, Deus ele está falando aqui, a palavra de Deus ela é simples. Só não compreende, só não entende a palavra de Deus, o que ela quer dizer, o que significa, o que ela quer dizer, muitas coisas que às vezes alguém não explica. Só aquele mesmo que não quer entender e não quer dar ouvido, porque por si só, a palavra de Deus ela já explica o que significa essas coisas. Então Deus ele se irou com aquele povo, como ele se ira hoje com a nação, que faz as mesmas coisas que aquelas pessoas fizeram. Porque Deus ele tirou o povo dele da terra do Egito. A terra do Egito sabemos que lá era uma terra vazia, seca, de dores, de sofrimentos, de escravidão. Mas a escravidão pior não era porque aquele povo que era hebreu, aquele povo que conhecia o Deus vivo, todo-poderoso, ele estava forçado pelo rei a fazer trabalhos pesados. Mas a escravidão era espiritual, porque ele estava ali debaixo de uma serviço de pessoas que acreditava, que adorava
os seus deuses de pratas, de ouros, de bronze, de pedras, de gesso, que eles mesmos fizeram. Então Deus, ele viu que ele não poderia deixar o seu povo sofrer, sabendo que ele poderia livrar aquelas pessoas, não só daquela condição desumana, mas também mostrar que ele se importava com a sua dor e que ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que liberta, que transforma. Então, aquelas pessoas foram que libertas daquela escravidão. E quando aquele povo estava liberto de todo aquele sofrimento que o Egito lhe causava, eles deram as costas para o Deus que tirou ele daquele sofrimento. Se esqueceu dos benefícios que Deus fez por eles. Se esqueceu que foi com mão poderosa que o Senhor tirou aquele povo daquela terra seca, vazia, e de tristeza e de dor e de sofrimentos. Aí começaram a fazer os mesmos que os egípcios faziam. Fizeram para si um Deus, um santo de ouro. E Deus se irou contra eles, porque Deus viu que o povo foi ingrato para com ele, virou as costas para com ele. Então veja que ele diz aqui: e agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram a imagem de fundição, ídolo, segundo o seu entendimento, todos obras de artifício, dos quais diz os homens que sacrificam, vejam os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa como a palha que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então, glória a Deus, né, meus amados? Então, quantas pessoas a palavra de Deus ainda, ela precisa ser alcançada? Quantas são as pessoas, quantas vidas ainda está vivendo da maneira daquele povo do Egito e da maneira desse mesmo pessoal, desse mesmo povo que Deus os livrou dos sofrimentos e eles foram ingratos para com Deus. Eles viram que Deus, ele é vivo. Eles viram que não precisava de artifício do seu conhecimento humano, da sua cabeça, invenções da sua mente, para dizer ali é um Deus, ali é um santo, que a gente vai se vir ali. Ele, não. Deus se apresentou para eles de fato e de verdade, sendo vivo, com prodígios, com sinais, com fogo e milagres. E eles viram que Deus, eles não puderam ver a face de Deus. Eles não viram Deus, mas através do seu poder, vindo dos céus, da sua voz falada sobre o seu profeta. Eles sabiam, eles reconheceram que Deus ele era único, e ele é único. E não existe outro, nem substituto, e nem que possa ser substituído, porque Deus ele é único. Então aquelas pessoas se esqueceram do bem que Deus fez a ele, o Deus de verdade que atende, que escuta, que ouve, que defende, que livra, que sara. E fizeram o quê? Uma aberração diante de Deus. Da sua prata tiraram, fizeram um bezerro e ali disseram, ali vamos todos adorar porque ali é um Deus. Veja como Deus se irou contra essas pessoas. Ali virou por toda eternidade. Quem adorar essas coisas que são amaldiçoadas serão amaldiçoados também. Porque Deus, ele é o único. E Deus, ele diz que ele não dá a sua glória à imagem de escultura. Aí tem pessoas que dizem assim, o que é imagem de escultura? O que é que a palavra de Deus diz que não é para a gente adorar esse Deus? É o quê?
e às vezes está adorando ali na sua frente e não percebe que é aquilo ali que Deus está dizendo, não faça isso porque eu não me agrado e você vai ser destruído, porque isso é amaldiçoado e você também está trazendo maldição para a sua vida, porque Deus só existe eu e fora de mim não há salvador, não há salvador, como ele falou na palavra dele. Então ele diz aqui que o povo dele não reconhecerá, não é para reconhecer outro Deus, outro que se chame santo, porque santo só Deus. Então ele disse: portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, se desobedecesse o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Então Deus, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso. Mas ele se ira contra aqueles que são ingratos para com ele. Então ele disse que aquele povo vivia no tormento, no sofrimento, e ele conheceu eles em terra seca, no momento que eles mais precisavam de dor e de angústia, de aflição e desespero. E os deuses do Egito nunca puderam fazer nada pelas vidas dele, nunca puderam tirar eles do cansaço, da fadiga, do desânimo, da tristeza, da angústia, da solidão, do esquecimento. Porque o tempo todo eles eram o quê? Desprezados e escravos, abandonados como lixo, como não valesse nada. Mas Deus chegou nesse momento e se mostrou para ele, libertou-os, curou-os, livrou-os, sarou-os. Quando eles viram que estava tudo bem, tudo numa bonança, se rebelaram contra Deus, se esqueceram de Deus e fizeram uma estátua, uma imagem de um bezerro para dizer que era o seu Deus. E Deus disse: com essas coisas eles se esqueceram de Deus. Se esqueceram que Deus fez o que era bom para eles, que foi Deus que os livrou. E não aquelas coisas abomináveis do Egito. E eles estavam se tornando igual ao povo do Egito. Então Deus diz: por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão pardo. Espiarei no caminho. Como uma ursa roubada dos filhos, encontrarei. Lhes romperei as teias do seu coração. E como leão ali os devorarei. As feras dos campos os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? Então, Deus diz que por eles ter esquecido de Deus e eles quiseram seguir o entendimento do coração deles cego, através daquela imagem que eles fizeram para ele, para colocar no lugar de Deus, como se fosse santo, como se tivesse poder e ali não poderia, porque jamais uma coisa que o homem faz da sua mão, que é barro, é projeto de barro, não tem poder nenhum, tá ali o espírito não está naquela imagem. O que é vivo é o que tem espírito, é o que fala, é o que vê, é o que anda, é o que se move. E Deus é tudo isso. Então, Deus disse que ia ser para eles como o quê? Como leão. Ia os devorar. Não ia fazer o bem a eles mais. Para eles saber que a ingratidão, Deus não se agrada. Então, meus amados, se você fez algo para alguém, se alguém te maltratou, se alguém te humilhou, e no momento certo essa pessoa precisou de você estender a mão e você fez tudo de bom para essa pessoa e essa pessoa não reconheceu, não se importe com isso, porque o que é dela ela vai colher lá na frente.
porque de Deus não se zomba. E o que Deus mais detesta é alguém ser ingrato, porque nem ele mesmo suporta a ingratidão. Então vamos prestar bem atenção no que a gente faz para outras pessoas, né, meus amados? Porque se a gente faz o bem, aquelas pessoas que nos acolhem, que muitas das vezes a gente está precisando de uma palavra, ela chega e nos sara, nos conforta com a palavra. Não vamos dar as costas a essas pessoas um dia, não, porque Deus, ele odeia a ingratidão. Ele se ira. Então fica aí a dica para todos vocês, tá bom? Fique todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma boa tarde. E vamos seguir a palavra de Deus. Vamos ser gratos. Vamos ser gratos a Ele todos os dias pela nossa vida, pelo nosso fôlego de vida. Porque nosso Deus, sim, Ele respira, Ele é Espírito e Ele é vida e Ele é verdade. Amém? Glória a Deus e fique todos na paz do Senhor Jesus.